mercado imobiliário acaba sentindo direto aí o impacto desse ambiente de taxa de juros, de inflação. Então, ontem a gente viu a Cyrela divulgar os resultados, quase 220 milhões de reais de lucro líquido no quarto trimestre de 2021, uma queda aí de mais de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, eu acho que o grande ponto aí, quando a gente pega a margem líquida da Cyrela no ano, né, ficou em cerca de 19%. E no outro ano anterior, que a gente vinha de um ambiente de taxa de juros baixa, bem favorável para o ambiente de construção civil, a margem líquida acabou comprimindo em mais de 30 pontos percentuais, que é uma compressão bem importante. O que acontece no geral na dinâmica do setor é que a taxa de juros mais alta acaba tanto aumentando os custos das empresas alavancadas, as construtoras alavancadas, as dívidas, né? Quanto impactando na ponta da demanda também, na receita que elas vão gerar, porque o financiamento imobiliário fica mais caro. Sim. Né? E quando a gente olha a Cyrela em si, ela está posicionada dentro de um segmento um pouco mais resiliente do que algumas outras construtoras que são mais focadas em baixa renda. Então ela acaba tendo uma execução boa, tendo uma resiliência um pouco maior e também um histórico bom de execução passado, que ainda nos deixam otimistas aí com a empresa. Né? Porque ela, por exemplo, a própria Zetec, que são empresas com histórico sólido de execução passada e estão nesse segmento que é um pouco mais resiliente, a gente vê que as empresas negociam a múltiplos bem baratos. Né? Então, o cenário de curto prazo é difícil para o setor como um todo, mas num momento como esse, as empresas de boa execução, de bom histórico, e que já provaram que conseguem sobreviver por momentos assim, acabam se sobressaindo. Né? Então, acho que sobre Cyrela, no geral, é isso. Né? A gente gosta bastante da empresa, recomendação de compra para Cyrela. Mas o setor como um todo, no curto e médio prazo, a gente vê um pouco de dificuldade justamente mais volatilidade, por esse ambiente que a gente já comentou. Né? No caso da Cyrela, a gente percebe, João, que, salvo engano, foi o ano passado, ela fez a abertura, fez o IPO de várias subsidiárias. Sim. Então, teve a Planiplano, a Cury, teve a Lave também. Isso. Então, isso acabou dando uma inflada nos resultados líquidos, no lucro líquido dela. Não à toa, ela fez um excelente pagamento de dividendos. Sim. Mas é uma empresa, como você mesmo mencionou, deve ter mais resiliência em relação ao cenário que se avizinha. Aqui a gente tem uma fotografia do que foi o passado, do quarto trimestre de 2021. Mas agora o mercado ele sempre tenta antecipar o futuro e colocar no preço o futuro. Então, sim, a gente sabe que deve ter dificuldade de tracionar o resultado das construtoras como um todo, mas aqui a gente cabe colocar também a diversificação que tem de públicos-alvos. Sim. Um ponto importante, que foi uma outra construtora que divulgou o resultado, a Tenda no caso, ela teve muita dificuldade de ter uma performance positiva. Não à toa, ela teve uma queda muito forte no mercado. Uns 40% de queda. Sim, uma queda muito expressiva. O que a gente percebeu? Redução do faturamento com explosão de custos. Inflação atacando. A inflação, o índice nacional da construção civil, o índice de materiais básicos lá nas alturas, isso corrói margem das empresas. Sim. Aí com custo maior e o faturamento, na verdade, menor, a empresa apresentou prejuízo bruto, algo que não é tão comum de se ver entre as empresas. Aquele efeito que a gente comentou de os juros mais altos desestimula o financiamento e consequentemente é negativo para a receita dessas empresas. A inflação acaba aumentando os custos, na Tenda isso foi bem acentuado. Sim. E ainda tem a questão da alavancagem, etc., para qualquer construtora, né? Sim, justamente. Então, assim, a gente tem que olhar com uma lupa esse ano para as construtoras, mas as construtoras mais expostas ao programa Casa Verde e Amarela devem ter mais dificuldade de tracionar resultado ao longo de 2022. E teve a MRV. Né? Se a gente for olhar a MRV, né, eu acho que ela teve um contraponto bem positivo no balanço desse resultado, desse trimestre, que foi justamente a subsidiária da MRV nos Estados Unidos, que é a HS. Então, a subsidiária lá fora acabou salvando, aí, entre aspas, né, o resultado daqui, que também está pressionado, dado o contexto aqui nacional. Justamente. Então, vamos lá. Mesmo assim, nós temos uma visão também positiva para a Cyrela no longo prazo, apesar de que, no curto prazo, deve ter mais volatilidade e seguir esse cenário macroeconômico que nós já traçamos aqui, de mais inflação e mais taxa de juros.